Boa noite, que alegria poder estar mais uma vez aqui com vocês, compartilhando a palavra do Senhor. E o texto que nós iremos meditar nessa hora se encontra em Mateus capítulo 4, versos de 18 a 22. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiam. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, os seguiram. É muito importante vermos quão especial é o chamado de Cristo para a nossa vida. Mas há alguns fatores muito importantes que nós precisamos entender e compreender para o cumprimento desse chamado. Primeiro, nós precisamos entender o objetivo da nossa missão. Qual é o objetivo da nossa missão? Qual que é o nosso chamado? Quando você olha para o chamado de Pedro, de André, de Tiago e de João, tem um objetivo: serem pescadores de homens. O objetivo de serem pescadores de homens era que Pedro, André, Tiago e João tinham como objetivo aprender a palavra de Deus. A sua missão era se preocupar em ter conhecimento e esse conhecimento anunciar às pessoas, se preocupando com vidas, se preocupando com a alma das pessoas. O pecado ele trouxe a depravação ao homem, trouxe a morte para o homem, e com isso o homem ele está morto espiritualmente. A alma do homem está condenada. E nesse percurso, nesse caminhar, Jesus ele veio ao mundo, ele escolheu seus discípulos para ensinar a sua palavra e os designou com uma missão. Agora Pedro, André, Tiago e João tinham um objetivo que era justamente se preocupar com as almas perdidas. Nos dias de hoje nós vemos muitas pessoas preocupadas com o seu próprio eu, preocupadas com o seu próprio ego. Lembro-me de um livro que eu li, Igreja Tô Fora, do pastor Ricardo Agreste, recomendo a leitura desse livro. E ele conta algo interessante, que quando ele era criança, que antigamente as pessoas se convertiam, as pessoas tomavam ali a sua posição diante de Cristo, ia para a igreja, e faltava alguma coisa dentro da igreja, as pessoas se perguntavam, né? Porque nós precisamos ajudar. Nós precisamos conversar com o pastor e saber em que nós podemos ajudar essa área que ficou com dificuldade esse domingo. E aí as pessoas conversavam com o pastor, falavam com o pastor que estavam disponíveis a ajudar e qual a necessidade, o que eles precisavam para poder socorrer a igreja naquele momento. Enquanto nos dias de hoje as pessoas, ao acontecerem alguma falha, algum problema, eles simplesmente começam a questionar. Precisamos procurar uma igreja que nos atenda nisso. Nós estamos muitas vezes tirando o nosso foco daquilo que realmente é a nossa missão. A nossa missão é um chamado muito especial para se preocupar não unicamente conosco, com a nossa família, mas principalmente nos preocuparmos com aqueles que estão à nossa volta, que estão perecendo, que estão necessitando que a graça de Cristo alcance essas vidas, e isso por meio da pregação do Evangelho. Quando nós olhamos para isso, nós precisamos voltar novamente à palavra de Deus e entender que o seu chamado, o meu chamado, é para nos preocuparmos com as almas perdidas.
não é para ficar lutando qualquer combate, não é para ficar brigando por questões irrelevantes. É como Paulo disse: combatei o bom combate. Combatam o bom combate. Paulo combateu, Paulo se preocupava com as vidas, Paulo se preocupava com aqueles que estavam perdidos, Paulo se preocupava com a vida das pessoas. Ele tinha amor pelas almas perdidas. Assim como Pedro, que teve esse amor com as pessoas, com as ovelhas do rebanho de Deus. E aí ele tem esse chamado especial, ele tem esse chamado maravilhoso que é feito a ele, juntamente com André, Tiago e João. Cada um desses discípulos foram chamados para se preocupar com almas, para se preocupar com pessoas. Você que foi chamado por Cristo, não foi chamado para ficar discutindo coisas vãs. Não foi chamado para ficar batalhando, para ficar brigando, para ficar tomando posição de coisas que trazem contendas. Mas você foi chamado para poder se preocupar com as almas perdidas. A palavra de Deus ela é muito clara em relação à sua atitude como cristão e a sua atitude diante daqueles que estão perdidos. A palavra de Deus diz que se você ver o ímpio na sua iniquidade e não o advertir do seu mau caminho, e ele morrer, o sangue dele será cobrado de ti. Mas a partir do momento em que você o advertir, que você mostrar a luz para ele, que você mostrar a graça de Deus para a vida dele, e ele se recusar, você está livre do sangue dele. Quantos sangues nós estamos tendo nas mãos, deixando de nos preocupar com as almas perdidas para ficar discutindo ideologias, para ficar defendendo pessoas, para ficar fazendo inimizade com as pessoas, seja por causa de política, seja por causa de pensamentos que você tem. Precisamos resgatar esse ensinamento e atender a esse convite especial de Cristo para nós sermos pescadores de homens, para nós lançarmos as redes, para nós lançarmos a palavra de Deus, proclamarmos a palavra de Deus e assim vermos as pessoas se rendendo aos pés do Senhor. Outra coisa que nós precisamos entender é que a partir do momento que nós somos chamados por Cristo, nós precisamos aprender de Cristo. Olha que interessante que quando esses discípulos são chamados, eles não saem automaticamente já pregando, mas eles saem seguindo a Jesus. Eles vão aprender com Jesus. Eles vão aprender sobre Jesus. Eles vão se empenhar durante 3 anos ao lado de Cristo, conhecendo, buscando conhecer dia após dia essa mensagem maravilhosa que Jesus veio trazer. Trazendo uma mensagem de salvação, trazendo uma mensagem de arrependimento, porque o reino de Deus havia chegado. A graça de Deus chega às nossas vidas, o cumprimento da promessa de que viria o Messias, aquele que resgataria o povo de Deus. E aí nós queremos fazer muitas vezes a obra do nosso Deus, cumprir o chamado, sem ao menos conhecê-lo. Primeiramente, nós precisamos conhecer de forma intelectual, nós precisamos conhecer Jesus de forma bíblica, estudar, ter conhecimento racional de Cristo. E ao mesmo tempo nós precisamos ter o sentimento vivo, nós precisamos ter o contato vivo, nós precisamos conhecer Cristo na prática, na vivência, na comunhão, no dia a dia.
Nós precisamos conhecer Jesus não apenas pelo conhecimento, de ler, de conhecer, de ouvir falar, mas nós precisamos ter os dois. Nós precisamos alinhar a prática, a vida espiritual, a comunhão com Cristo, juntamente com o intelecto. Essas duas coisas precisam andar junto. Os discípulos seguiram Jesus, eles aprenderam com Jesus, eles viveram com Jesus, eles caminharam ao lado de Jesus e eles tinham intimidade, eles tinham aproximação, eles tinham conhecimento de quem realmente era Jesus Cristo. Eles não ficaram brincando de ser discípulo. Eles buscaram entender, compreender. As dúvidas eles perguntavam, eles tiravam, eles iam se envolvendo cada vez mais com Cristo. Tanto que você, quando observa o livro de Atos, você vê o relato da igreja primitiva, você vê o relato dos apóstolos, você vê que os apóstolos eles colocam em prática, de fato, tudo aquilo que eles aprenderam com Jesus. Então nós temos dois chamados muito especiais. O primeiro chamado é justamente para que sejamos pescadores de homens, para que sejamos pessoas que levam a mensagem de Deus. E em segundo lugar, nós temos que nos relacionar com esse Deus a qual nós pregamos. Nós precisamos nos relacionar, nós precisamos seguir, nós precisamos entender, nós precisamos compreender, nós precisamos viver essa verdade, sentir a presença de Cristo em nossa vida. E isso nós fazemos por dois instrumentos, pela palavra de Deus e pela oração. Nós somos chamados a isso. Nós somos chamados a viver essa verdade de Cristo em nossas vidas. Por isso, eles seguem a Cristo. Então a primeira coisa que nós precisamos ter é a certeza do nosso chamado, saber para que somos chamados. A segunda coisa que nós precisamos conhecer a Cristo, nós precisamos seguir a Cristo, precisamos fazer o que Cristo fez. E em terceiro lugar, nós precisamos abrir mão de nós mesmos para viver para Cristo. É interessante que tanto Pedro e André, como Tiago e João, eles imediatamente seguiram a Jesus. Eles abriram mão do seu eu, eles abriram mão da sua profissão, eles abriram mão da sua família e eles seguiram a Jesus. O que eu quero dizer não é que você vai abandonar o seu emprego para servir a Cristo, não quer dizer que você vai deixar de cuidar da sua família para seguir a Cristo, abandonar todo mundo e deixar todo mundo largado e jogado. Mas o que nos chama muito a atenção e o que você precisa ter e eu precisamos ter em mente é que nós precisamos abrir mão da nossa vontade, nós precisamos abrir mão muitas vezes daquilo que nós achamos que é importante para nós, para poder fazer a vontade de Deus. Eu preciso viver de forma reta, de forma constante. Um exemplo muito que a gente sempre vê é quando liga para o patrão, alguém liga no trabalho, quero falar com o patrão faz o sinal de que não está, e você como cristão abnega a palavra de Deus para dizer que o patrão não está mentindo naquele momento. E aí você fala, olha, o meu patrão não está. Você está deixando você está abrindo mão, você está deixando de viver as verdades de Cristo para viver a verdade do homem. Então tenha muito cuidado. Viva essa certeza na sua vida.
Tenha essas três coisas em mente. Você foi chamado para se preocupar com almas, para cuidar de pessoas. Segundo, você foi chamado para poder seguir a Cristo, conhecer a Cristo. E em terceiro lugar, você foi chamado para abrir mão da sua vontade e fazer a vontade de Deus. Que Jesus te abençoe, tenha uma ótima noite e uma excelente semana. Um grande abraço.